hoje com você sobre a vontade de Deus neste culto. Eu preparei uma mensagem baseada no texto de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 10. Queria fazer uma breve meditação. Na verdade, quem deveria estar pregando aqui hoje pela manhã seria o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo está enfrentando um problema de saúde com as suas cordas vocais. Então está com dificuldade para falar, né? Então, para um pastor ficar sem falar é bastante complicado, né? Fico pensando que eu fico cantando aqui um tantão, né? E pregando depois. Essa semana eu estava pensando nisso. Fui visitá-lo, estava conversando com ele sobre isso. Graças a Deus, por enquanto a coisa está bem, tá indo, né? Está firme, né? Espero Deus que assim continue. Para a gente seria muito difícil não poder falar mais. Mas o texto então que eu quero partilhar com vocês é esse de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 10. Se quiser pode colocar aí para mim o texto, tá bom? Henrique. E a gente vai acompanhando juntos aqui. O tema da minha meditação com vocês é a vontade de Deus. Então diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Bom, não há dúvida alguma de que nós somos pessoas abençoadas. Definitivamente, somos pessoas abençoadas. Talvez isso em princípio possa parecer óbvio para você, mas como a gente tem visto nos últimos tempos um evangelho bastante estranho, né, onde bênção é sinônimo de boa saúde, de vida financeira confortável, cabe a gente refletir sim, se nós sabemos o verdadeiro sentido do que é ser uma pessoa abençoada. Não é? Vale a pena a gente voltar para esse texto e pensar, refletir a respeito desse tema. No texto que a gente leu aqui, logo no primeiro versículo, o apóstolo Paulo escreve assim, eu coloquei ele de novo aí, pode passar? Que acho que ele está mais claro para vocês verem. Olha, bendito, claro não está de jeito nenhum, né? Porque de manhã aqui a gente não consegue ver, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a gente vê logo de cara na leitura desse texto essa proposta das bênçãos de Deus. Na realidade, Paulo ele escreve essa carta para nos mostrar como a igreja de Cristo é um povo abençoado. Esse é o propósito da carta aos Efésios, assim, num resumo, né, no geral. E como cada um de nós, crentes em Jesus, somos individualmente, particularmente abençoados pelo Senhor. Mas a gente tem que estar bem atento ao que Paulo está falando, porque as bênçãos espirituais, elas brotam da dimensão espiritual em que Cristo reina. Então, a gente tem que ter essa percepção ao compreender ou ao estudar textos que falam das bênçãos de Deus sobre nós. Porque talvez você vai imaginar o seguinte, como que eu enfrentando um câncer posso ser abençoado, né? Como no perrengue financeiro que eu estou passando, eu posso ser uma pessoa abençoada. Então, a gente tem que entender isso a partir das dimensões espirituais. Então, isso significa que o espiritual é mais importante que o material. Esse é o princípio que a gente tem que ter em mente. O espiritual é algo que permanece para sempre. O material vai acabar quando este mundo também acabar. Essas coisas acabam juntas. Então, há algum tempo eu li uma frase de um autor desconhecido, mas que é uma grande verdade. Olha o que ela diz. Pode colocar aí, Henrique. Ela diz assim: esta terra é o único céu que o ímpio verá, e o único inferno que o salvo enfrentará. Não é? Tem verdade nessa frase, não é? Então a gente precisa pensar a esse respeito, de que as bênçãos materiais, elas são, como a própria palavra diz, materiais. Elas terminam com esse mundo. Então, por mais que nós possamos ser abençoados aqui nessa terra, quando a gente parte daqui, tudo fica, não é? E as bênçãos espirituais? Elas estarão conosco para sempre. É por isso que o texto diz que a esfera das bênçãos é nas regiões celestiais.
Então, Paulo não está falando aqui sobre as coisas que acontecem de bom na nossa vida terrena. Ele está falando das coisas espirituais. As bênçãos espirituais a que Paulo se refere são, de uma maneira bem teológica dizer, é assim, são os tesouros eternos da reconciliação com Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos reconciliados com Cristo. Paulo vai falar isso num outro texto. E agora, então, a gente desfruta de tesouros, bênçãos eternas, por causa dessa reconciliação. Coisas que não perecem. E a gente usufrui isso a partir do momento que nós confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A gente já desfruta dessas bênçãos. Aconteça o que acontecer aqui na terra conosco. Então, quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente vai percebendo que a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em nosso favor para nos abençoar. Então, há essa união da Trindade em nosso favor, para derramar bênção sobre a nossa vida. E é importante a gente compreender isso para que a gente possa revigorar a fé que a gente tem. Porque talvez a gente está olhando a coisa numa esfera material, e a gente olha e fala assim, cara, dá tudo errado na minha vida, não é só ladeira abaixo, né? Daqui para frente é só para trás, não é? Então a gente começa a pensar só isso, né? Calma que vai piorar, não é? Então a gente vai brincando com essas frases, mas elas têm um pouco de verdade, se a gente for pensar, que às vezes a gente está pensando assim, mas não é a esse tipo de chamado, né? Ou a esse tipo de bênção a que Deus está nos se referindo no texto de Efésios. Então, a gente tem que compreender isso para revigorar a nossa fé e, mais do que isso, para que a gente tenha uma palavra de esperança para as pessoas que acreditam que esse mundo possa oferecer algo de valor para a eternidade. Então, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, não para que Deus fique dando coisas para a gente aqui na terra, não é isso. A gente deve buscar fazer a vontade de Deus para que a gente possa juntar tesouros no céu, para que a gente possa experimentar da glória do Senhor, né, e desfrutar disso, já como aqui, como se fosse uma antessala da eternidade para nós. Então, essa deve ser a nossa perspectiva, porque senão a gente vai viver o tempo todo frustrado. As coisas não acontecem exatamente da maneira como a gente queria. A gente nem sempre ganha tanto dinheiro quanto gostaria de ganhar. A gente nem sempre gosta na casa que a gente gostaria de morar. A gente nem sempre tem o carro que a gente gostaria de ter. A gente nem sempre viaja para os lugares que a gente gostaria de viajar, porque nós vivemos debaixo de uma insatisfação humana constante, não é? Então, ter um coração grato é muito importante. E eu acho que para a gente ter um coração grato, a gente partir, né, da perspectiva espiritual, entender que as maiores bênçãos que recebemos na nossa vida, elas estão na eternidade, na glória com o Senhor. E tudo aqui é passagem, né? Tudo aqui vai acabar. Então a gente deve ter um coração grato por aquilo que o Senhor tem nos dado em todo o tempo. Então, para que tudo isso aconteça, para que essas bênçãos venham sobre nós, é necessário que a gente entenda a vontade de Deus. O que Deus quer, então, de fato? Porque as bênçãos acontecem para nós quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. As bênçãos espirituais. E qual é a vontade de Deus? É isso que eu quero mostrar para você aqui. Então, sobre a vontade de Deus. Quando a gente olha para um texto como esse aqui de Efésios, a primeira coisa que nós devemos compreender é de que Deus não tem vontades. Deus não tem vontades. Isso não é no plural. A gente não encontra na Bíblia algum texto que trate sobre as vontades de Deus. Pode procurar na Bíblia toda. Você não vai encontrar isso. Ela fala sim da vontade de Deus. Ou seja, o plano de Deus, o propósito de Deus é um só. Então, de acordo com o texto bíblico escrito aqui por Paulo, o plano de Deus é, olha o versículo 10 ali, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Se a gente fosse falar isso de uma maneira bem simples e objetiva, a vontade de Deus é Jesus Cristo. Ele é a sua vontade, nele está expressa toda a sua vontade. Então Deus está trabalhando na história para levar o seu reino ao triunfo final e total. Então ele está mobilizando nações, anjos, demônios, para conduzir tudo à glorificação do seu Filho Jesus Cristo. Então todas as coisas no universo, não é? Todas as coisas materiais e imateriais, todas as coisas humanas e todas as coisas espirituais estão focadas num só objetivo: convergir todas as coisas na glorificação de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente lê um texto bem interessante. Olha o que ele diz lá em Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nesse texto a gente vê claramente o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos não é assim: qual é o plano de Deus para a minha vida? Embora isso seja muito importante, eu acho que a gente tem que perguntar isso de uma forma diferente. É assim, olha, qual é o plano de Deus para a humanidade? E qual é a minha participação nesse plano? Eu acho que essa é a maneira como a gente tem que pensar. Essa deve ser a oração e o pensamento do crente. Então, o que Deus está fazendo? De que maneira eu estou envolvido nesse propósito de Deus? Você precisa entender, e eu também, nós precisamos entender, de que Deus tem planos maiores que os meus e os seus planos, não é? Tem até uma música que o Fernandinho canta que ele fala isso, e está certo, é isso mesmo. Deus tem planos maiores que os meus. E Deus tem planos maiores para a minha vida e para a sua vida também. Talvez você tenha projetos muito grandes para você, e é bom que você tenha mesmo. Mas acredite, nenhum projeto grande que você tem para a sua vida é maior do que os planos que Deus tem para a sua vida. Então seria, portanto, uma ofensa pedir a Deus que trabalhe para os meus propósitos particulares. Então eu acho que o pensamento é assim, olha, a minha vida está debaixo da vontade de Deus. Todos os meus planos estão debaixo da vontade de Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso pensar o impacto espiritual que isso produz na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. E aí, depois que eu pensar isso e tudo estiver submetido, aí eu posso trabalhar e lutar pelas minhas conquistas pessoais, eu posso submeter tudo à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque acho que a gente vai encontrar satisfação. Porque na medida em que algo não acontecer exatamente do jeito que eu gostaria que acontecesse, está tudo bem. Porque Deus está sob controle da minha vida, Ele tem planos maiores para mim. Não é? Isso aqui não é abandonar a sua vida. Tipo, então vou fazer mais nada, não vou estudar mais, né? Não vou colocar meus filhos na faculdade, né? Então não é isso. Na verdade, eu entendo que quando nós estamos submetidos ao propósito, ao plano de Deus, então as coisas de Deus são a nossa prioridade. As coisas de Deus são a nossa vida, na verdade. E aí todas as outras coisas nós ficaremos satisfeitos na maneira como elas acontecerem, de acordo com o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso desempenho, não é? Essa semana a gente estourou, né, uma fala de um pastor aí famoso sobre essa questão, e eu devo dizer, a mim, o ponto de vista é que ele está completamente errado e equivocado. Não sei se a frase é recortada ou não, né, sobre a questão da faculdade. Eu não sei se a frase dele é recortada de uma mensagem ou não, e aí nesse aspecto eu não julgaria, mas o fato é que repercutiu a fala. Então, eu acredito que obedecermos textos como esse, submetermos à direção, à majestade de Deus sobre a nossa vida, vai nos levar a não errar, né? Alguém me perguntou sobre isso, o que você acha, pastor? Eu falei assim, eu acho que se a gente pregar a palavra de Deus, não erra, né? Então, é só pregar a palavra de Deus, você não cai em frases que depois vão se voltar contra você, não é? Bom, eu acho que essa deve ser a oração e o pensamento de todo crente. Qual é o plano de Deus para a humanidade? E qual é a minha participação nesse plano? Não são os nossos planos, nem a nossa vontade que são importantes, mas são os planos e a vontade de Deus. A gente quer muitas vezes engessar o plano de Deus e achar que Ele trabalha somente para o cumprimento dos nossos desejos. Deus não está aqui, Deus não é garçom, né? Muitas vezes a gente faz de Deus o nosso poço dos desejos, né? Joga a moeda lá e espera que venha, né? Na lenda. Então, sim, claro, Deus ouve as nossas orações, todas as nossas petições, mas os propósitos de Deus estão muito além das nossas meras vontades. Por mais importantes e por mais autênticas que sejam as nossas vontades e necessidades. Bom, é claro, isso não significa que Deus seja contrário a que tenhamos planos particulares. Certamente Deus se alegra quando nós estamos bem. Eu creio que Ele até deseja isso para nós, à medida que nos deu um mundo cheio de coisas boas para experimentar. Ora, não faz sentido Deus criar um mundo com tantas coisas boas. Tem muita coisa ruim no mundo, claro, mas tem muita coisa boa nesse mundo.
E não faz sentido Deus criar um mundo com tantas coisas boas e a gente imaginar que Deus não deseje que a gente tenha prazeres nesse mundo. Não faz o menor sentido, né? Eu lembro de uma música de criança, uma música cristã, né, de ministério infantil, que fala que Deus fez a praia para eu brincar, né? Eu sempre lembro dessa música. Eu acho muito legal essa ideia, né? Deus fez a praia para eu brincar, é a música que a criança canta. Então, isso pressupõe a ideia de que Deus está, sim, interessado que a gente curta as coisas que existem nesse mundo. Eu creio que Ele deseje isso para nós, na medida que nos deu esse mundo, então, dessa maneira. Mas a gente precisa saber que essa não é a razão número 1 da nossa existência aqui. Então eu queria falar para você aqui, para encerrar, sobre as bênçãos de Deus. Então, se a gente falou aqui que Deus tem coisas boas para nós, como é que fica essa questão das bênçãos de Deus? Não é? Se a prioridade é fazer a vontade de Deus, então Deus é um Deus sério, né? Taciturno, assim, que fica fechado no seu universo? De maneira alguma. Deus abre o seu coração, estende as suas mãos para nós, né? Metaforicamente falando. Mas, então vamos entender o que as bênçãos de Deus são para nós. Veja que no início do texto a gente leu que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que de fato é isso? Muitos crentes se apegam a esse versículo e passam a ter uma visão triunfalista do Evangelho. Então você destacar esse texto e usá-lo apenas, né, só o versículo, você vai criar um triunfalismo, e aí, quando as coisas não acontecerem, você vai se frustrar com o Evangelho. Mas é porque aí você não está seguindo o Evangelho como deve seguir, ou seja, todo o contexto. O texto não fala de triunfalismo, ele fala de espiritualidade. E a sequência do ensinamento pode nos mostrar isso. Então me acompanha aí, veja a primeira coisa, olha. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Porque no versículo 4 ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o primeiro aspecto da bênção de Deus está atrelado a esse chamado de Deus para uma vida de santidade e consequentemente, de irrepreensibilidade. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado. Ser santo não é ser super crente, é ser autêntico. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Isso não nos coloca, portanto, pensando dessa forma, em vantagem sobre ninguém, porque a santidade só é santidade quando ela está atrelada ao fato de sermos irrepreensíveis. Então, o que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que nunca erra? Não é uma pessoa que nunca erra. É uma pessoa que você percebe que está deixando seu caráter ser moldado, e aqui no aspecto espiritual, pelo Espírito de Deus. Não é? Isso é ser irrepreensível. Então, por exemplo, eu sou o pastor, então eu posso errar? Com certeza. Vai haver momentos em que eu vou ter que falar assim: poxa, gente, eu errei, hein? Foi mal, assim, essa não foi uma boa fala, ou essa não foi uma boa ação, não foi uma boa atitude. Isso não é o tipo de coisa que vai fazer com que a gente fale assim: vamos tirar o pastor daqui. Não é isso, percebe? Então a irrepreensibilidade é procurar viver uma vida correta, uma vida de caráter, uma palavra verdadeira, seguindo os princípios, é a vida de santidade. Então isso não significa que não erramos, mas significa que estamos rumo a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Santidade tem a ver, portanto, com integridade. E santidade sem integridade é falsidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então hoje a gente vê assim muito super santos, não é? Super crentes. Pessoas que se colocam numa posição extremamente perigosa. Eu não quero essa posição para mim, não é? Eu prefiro a posição da vulnerabilidade, de dizer o seguinte: olha, a minha maneira de pensar, quem se aconselha comigo, né, sabe, conversa comigo, eu sempre digo assim: olha, eu vejo a Bíblia assim, e a minha maneira de entender é isso, né? Eu penso assim. Por que eu digo assim? Porque eu posso estar errado. De repente há um outro pensamento que pode ser melhor do que o meu. Eu estudei, eu li a Bíblia, eu pensei sobre a sua situação, e eu entendo que esse é o caminho, entende? Então, eu acho que a vulnerabilidade é algo muito saudável para nós. Imaginar que nós podemos errar, talvez o meu conselho não foi o melhor. Não vai ser um conselho para o erro, mas pode não ser o melhor, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa viver dessa maneira, não é? Eu acho que a integridade nos leva a produzir uma vida dessa forma. Eu espero que você faça assim também. Porque eu não posso pedir a você, ou dizer a você, determinar a você, que você faça algo que nem eu mesmo consigo fazer.
Então, eu acho que a gente tem que ter empatia, compaixão, né? E assim viver num relacionamento de verdade na vida cristã. A nossa vida deve ser um modelo de orientação para os demais fiéis na fé. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo, e deve ser o seu também, não é o meu objetivo apenas porque sou pastor, mas porque sou um servo de Jesus. Meu objetivo é que a minha vida seja um modelo, que você possa olhar para mim e me copiar. E aí isso traz para mim, não um nível de santidade elevada, mas um peso de responsabilidade. De que se eu errar, eu posso ser uma má testemunha para você também. Muito bem. Caso contrário, a nossa santidade em relação ao santo Jesus vai estar seriamente comprometida. Segunda coisa que eu quero falar para você é de que Deus nos chamou à obediência. Olha o que é que diz o versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É interessante a gente pensar que ele fala assim, que antes de todas as coisas, em amor nos predestinou, não é? Então, eu entendo que tudo isso está querendo dizer para a gente o seguinte: Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. Então, ele olhava para mim e para você, lá na distância, no tempo em que nasceríamos, né? Ou melhor até dizendo, nasceríamos de novo, com um propósito específico para a minha vida e para a sua vida. Isso não é realmente incrível? A analogia do texto é de Deus como um pai e nós como filhos, não é? Porque ele diz que nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos, conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus. Então, nós somos co-herdeiros da graça de Jesus Cristo, que é o nosso irmão por adoção. Então, nós fazemos parte dessa família, integramos esse povo, não por nossos méritos. Ele diz no texto, mas conforme o bom propósito da sua vontade. Graças a Deus por isso, porque se fosse por méritos, estaríamos perdidos. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, mas é o bom propósito da vontade de Deus que nos acolhe como filhos, nos torna irmãos de Jesus, e aí Ele faz a sua vontade em nossa vida. Se somos filhos de Deus, nós devemos a Ele como filhos, como um filho faz ao seu pai, obediência e respeito. O que é que um pai espera do filho? Presentes? Presente é bom, mas não é isso. Porque você não dá presente o tempo todo. O que o tempo todo os pais esperam dos seus filhos? Obediência e respeito. É a melhor demonstração de amor que um filho pode dar a um pai. O texto mostra que nós devemos seguir os seus passos, não é? Os passos de Jesus, ouvir os seus conselhos, fazer o que ele nos manda, da mesma maneira que um bom filho faz ao seu pai. É assim que a gente deve obedecer ao nosso Deus. O pai se alegra quando um filho dá um presente? Sim. Mas um pai se alegra muito mais quando um filho demonstra o amor por meio da honra e do respeito. Então, a gente deve compreender isso dessa forma. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus nos chamou para louvá-lo. Olha o verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amado está com um A maiúsculo aí, ele está se referindo ao próprio Jesus, né? Então, quando lemos um texto como esse, a gente já pensa logo em cânticos, hinos de adoração. Pode ser também, mas Paulo vai muito além disso. A gente canta quando está feliz, né? Eu canto quando estou feliz, né? Na verdade, acho que eu meio que canto o tempo todo, né? Sabe que eu estava pensando nisso sobre esses dias, gente? Vou fazer um parênteses aqui. E a minha filha, Isabela, também canta o tempo todo. E aí, às vezes, irrita, não é? Não sei se é com vocês assim. Às vezes irrita um pouco, né? E aí, agora não está mais morando lá em casa, casou. Mas quando morava em casa, cantava o tempo todo. E quando era mais nova, cantava mais ainda. E às vezes cansava. Não dá para parar de cantar um pouco? Eu gosto demais de música, mas vamos parar um pouco, né? E aí eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe era uma santa. Porque eu cantava o tempo todo, não é? Cantava, punha música e cantava junto com a música o tempo todo, né? Eu lembrei, falei, meu Deus, se minha mãe tivesse viva, mãe, desculpa, né? Agora eu amo a senhora mais ainda, né? Por tanto que eu cantei, né? E a gente canta quando está feliz, né? Cantar é muito bom, né? Eu canto bastante. Mas Paulo vai além do cantar. Ele está falando de uma vida de adoração mesmo. Se a gente é adotado como filho, como de fato somos, isso aqui pressupõe a ideia de toda uma vida de devoção e respeito de um filho para com o seu pai. Então, a adoração é mais do que apenas a música que cantamos. É uma vida devotada ao Mestre. É uma jornada, portanto, né? É uma caminhada lado a lado com Deus. Eu quero concluir essa minha reflexão com vocês aqui, dizendo o seguinte, que Deus nos honrou com a revelação do mistério da vontade de Deus.
Deus nos honrou com a revelação do mistério da vontade de Deus. Ele deu isso aos santos, aos salvos. É o que ele diz ali no versículo 9. Ele diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é só para nós, hein? Desculpa, mas isso é só para os salvos em Jesus Cristo. Você quer isso para você? Entrega a sua vida para Jesus. Deus fez isso não porque nós somos bons, ou porque a gente é merecedor desse conhecimento, mas porque nós somos parte integrante no desfecho do seu propósito no final dos tempos, como seu povo, como a sua igreja. Então é por isso que ele deu isso para a gente, porque ele está contando um pouquinho para a gente do que vai acontecer lá no fim. E o que é que vai acontecer? É o versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou revelando para vocês, não é? Debaixo do bom propósito de Deus, porque Deus é bom para com vocês, que no fim de tudo, todas as coisas vão convergir em Cristo. Que momento é esse? Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo chegar no clímax, no momento máximo, na grande revelação do Senhor, na sua volta, no grande dia, naquele momento, tudo será esclarecido. E vocês são privilegiados por receber tudo isso para toda a eternidade. E é como se ele estivesse dizendo assim, é como se Paulo estivesse concluindo essa fala assim: vocês conseguem imaginar maior bênção do que essa? A vontade de Deus sendo cumprida na vida de cada um de vocês? E aí é como se ele dissesse assim: não importa o quanto vocês multiplicaram, foram abençoados na sua vida material, não importa. Todas as coisas que vão acontecer naquele momento, naquele grande dia, são infinitamente maiores do que tudo aquilo que você pôde fazer na sua vida terrena. E aí vale a aplicação, não é? Será que então, como disse Jesus, não é melhor que a gente ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam e nem minam, ao invés de ficarmos apenas ajuntando tesouros aqui na terra, sejam materiais ou as nossas próprias vontades? Eu gosto da tão conhecida oração feita pela missionária Nauzira Nascimento, da nossa junta de missões, e é com ela que eu quero terminar. Ela disse assim: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, que o nosso maior desejo seja fazer a vontade de Deus na terra, que o nosso maior anseio seja o de contribuir para o bom propósito e a perfeita vontade de Deus para toda a humanidade, fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar este culto dessa manhã orando e cantando ao Senhor, mas o desafio que fica para nós aqui é: Senhor, use a minha vida. Senhor, que eu cumpra a sua vontade, que eu faça aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, que a nossa oração seja igual à oração da Nauzira. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor está transformando esse mundo caótico por meio do seu evangelho. Eu não posso ficar de fora disso. Eu quero fazer parte disso. Interessante, nessa noite eu vou pregar a última mensagem da série O Cristão Ateu, e o meu tema é: creio em Deus, mas não acredito na igreja. Bill Hybels dizia que a igreja local é a esperança para o mundo, porque a igreja detém não é a palavra, a igreja tem em si o evangelho de Jesus Cristo. Ela é a propagadora do evangelho de Cristo, ela é a proclamadora do evangelho. Então, que você faça parte disso, que você esteja disposto a viver isso intensamente, para que Deus use a sua vida, e aí você dedique tudo que você tem ao Senhor. E aí você vai ser o adorador que Deus deseja, e você vai compreender as bênçãos de Deus. E aí, tudo que você puder adquirir nesse mundo, vai ser apenas um bônus daquilo que o Senhor pode nos dar, as coisas eternas. Vamos cantar ao Senhor? Nós vamos cantar uma canção que a gente ainda, já é uma canção antiga, mas a gente ainda não cantou aqui na igreja, e ela fala sobre dedicarmos ao Senhor a nossa vida, a nossa gratidão, a nossa oração ao nosso Deus.